Tá, então, mas vamos voltar a essa questão, né? Da sedução do mal. A gente pegou aqui um exemplo cabal, infalível, né? Sim. Que tá todo mundo, inclusive, conectado aqui, que é o celular. Então, extremamente sedutor, facilita a nossa vida, facilidade, Delicinha total. conexão, tem tudo a qualquer momento, o tempo todo, uma ansiedade enlouquecida. Prazeres infinitos, Não é verdade? joguinhos. Então tá aqui, isso aqui tá personificado, mas vamos falar de mais coisas aqui, porque daí o pessoal tá falando, não, mas isso aí é só uma ferramenta e tal, blá. Vamos lá, continua aqui na sua exposição. Sim, a questão toda... Bom, esta é uma coisa, é uma compactuação voluntária, porque o indivíduo vai atrás disso, porque ele é movido pela sedução. Uhum. Até se você for ver, por exemplo, no livro de Kardec, Livro dos Espíritos, um dos capítulos da obsessão é através da fascinação. Então, primeira coisa, só você ler Livro dos Espíritos de Kardec. O primeiro nível da obsessão é a fascinação. Se encontrou fascinado por algo, tenha certeza que você está obsedado. Fechando o capítulo dos celulares. Via de regra, todas as estruturas negativas, todo o astral negativo, ele vai estar conectado a você ou vai estar manipulando sempre quando você está em sensações de medo, raiva ou culpa. Qual a especialidade das estruturas religiosas? Promover em você medo e culpa. Dizendo que tem um Deus julgador lá em cima, de que este Deus julgador vai fazer alguma coisa frente a alguma coisa que você está fazendo errado ou culpado. Mas nós temos a solução, nós temos as orações. Então, via de regra, os princípios religiosos, eles são fomentadores do mal para poder vender o bem. Então, se você está dentro de uma estrutura religiosa e você percebe, eu estou aqui para quê? A pessoa tem que fazer essa pergunta. O que está me movimentando a estar aqui assistindo o padre, o rabino, o sacerdote, seja lá o que for? É o amor ou é o medo? Via de regra, as pessoas estão com medo de uma punição. Elas estão com uma culpa danada por acharem que fazem uma coisa errada e elas estão querendo se redimir do pecado. Então a pergunta sempre é, o que está me movimentando a estar aqui dentro? É medo, é culpa ou é amor? Se a resposta for amor, você só está compactuando com energias de luz. Agora, qualquer coisa que você faça, cujo fundamento, cuja raiz, cuja origem, cuja a motivação seja o medo, você está fazendo uma compactuação negativa. Não importa o que você faça, importa qual a sensação que está movimentando você a fazer aquilo. É a primeira coisa. Não tem como. E, via de regra, a maior parte das pessoas que se dedicam a uma vida religiosa pode ser até austera. Se você pegar, por exemplo, o Diário de Madre Teresa de Calcutá, ela relata o nível de depressão que ela tinha. Então, a vida religiosa, mesmo de uma pessoa caridosa como a Madre Teresa de Calcutá, não a exime de uma condição emocional negativa. Né? Então, o que vai resolver tudo e descompactuar você completamente de todos os eventuais pactos que você tenha feito, é conhecimento da sua sombra psicológica. Porque a maior parte... Quando que as energias sutis, quando que os demônios conseguem fisgar você? Quando você não tem autoconhecimento. Quando você está inconsciente. E sempre quando o indivíduo está inconsciente, ele tem problemas na sua natureza psicológica de culpas, medos e raivas muito mal resolvidos. É através desta parte negra do ser que o mundo escuro consegue fazer uma compactuação. Obviamente, você tem fórmulas mágicas para você desligar daquilo. Tipo, vamos então deixar um potinho de sal grosso do lado de todos os cantos da casa, de todos os cômodos da casa. Vamos pegar e aspergir vinagre com amoníaco em todos os cantos. Isso funciona? Funciona, mas são paliativos. É como se você tivesse uma ferida profunda e quisesse curá-la simplesmente colocando um band-aid. Ele vai proporcionar a você um alívio durante algum tempo, mas o problema é a sua ressonância interna. Você está mal resolvido com um aspecto da sua vida e, principalmente, você não está sendo você. Porque nenhuma força de nenhuma dimensão tem poder sobre alguém que vive em estado de verdade. Essa é a realidade. O que é um estado de verdade? É você ser do lado de fora aquilo que você é do lado de dentro. E, via de regra, as pessoas não são aquilo que elas... não são do lado de fora aquilo que elas são internamente. Elas são do lado de fora aquilo que vai fazer você ser aceito pela clã na qual você está.
Uhum. É um princípio fundamentado na insegurança e na necessidade de aceitação. Isso vem da construção do nosso ego. Agora, quando o indivíduo é do lado de fora, do jeito que ele é do lado de dentro, não existe brecha psíquica, nenhuma força do universo tem poder de influenciar esse ser. Não tem como. Não tem como. Isso significa que o seu subconsciente está limpo. Eu estou do lado de fora sendo exatamente aquilo que eu estou do lado de dentro. Por que extraterrestres não aparecem para a humanidade até hoje? A grande resposta é, primeiro, o corpo de um extraterrestre, a maior parte das raças extraterrestres, tem um campo Merkaba girando em uma velocidade diferente do nosso. O nosso campo de giro do nosso Merkaba é 3421 dentro de regras da geometria sagrada. O corpo de um zeta reticuliano, que são a maior parte desses seres que aparecem, que são os abdutores, por exemplo, ele vibra em terceira e quarta dimensão. Quando você entra em contato com um ser extraterrestre, não estou falando de canalização, estou falando físico, você imediatamente, instantaneamente, retira o véu entre o seu inconsciente e o seu racional. Então você é tomado por experiências horríveis que são provocados pelo extraterrestre? Não. Aquilo simplesmente é um campo de energia que tirou a conexão entre o seu racional e o seu inconsciente. E é por esta razão que não tem como os seres de uma inteligência maior aparecer para este nível de consciência que nós vivemos hoje em dia. O que você está querendo dizer, só para ver se eu entendi, vamos supor que aparecesse um alienígena aqui agora, ele entrasse pela porta biológico e Isso, caminhandinho aqui. a gente ia simplesmente entrar em curto-circuito, a gente ia bugar. Bugar completamente. A vibração dele é tão elevada que ia bugar o nosso cérebro. É isso, basicamente. Pior do que isso, nós vivemos no nosso corpo uma experiência como se fosse real. Por exemplo, Antigo Egito. O cara estava se preparando nas antigas escolas de iniciação. Falava assim, você tá bonzão mesmo? Tô, posso ser iniciado de qualquer forma. Ele ia em um templo de vetor zero. É que nem oráculo de Delfos. O templo de vetor zero é quando não tem magnetismo lá embaixo. Então você tem, por exemplo, a grande pirâmide de Kelps, você tem a pirâmide de Kelps, você tem a câmara do rei. Exatamente no mesmo alinhamento você tem lá embaixo da pirâmide a câmara Pitt. Essa câmera Pitt tem vetor zero. Só para vocês terem uma ideia, ela é fechada à visitação pública antigamente, porque as pessoas iam na câmera Pitt e elas eram picadas por cobras que não existiam, eram asfixiadas por gases que não existiam, elas morriam de mortes muito improváveis, porque naquelas câmeras, tendo vetor zero, cai o véu entre o seu subconsciente e o racional e você vive todos os seus medos ao mesmo tempo. Eita, qual que é o nome da câmara? Câmara Pitt. Vou até colocar aqui. É isso, bota aí, câmara Pitt. Ela fica exatamente no mesmo alinhamento Como da que escreve isso? PIT, porque é o poço que fica embaixo. câmera Pitt. É um poço que fica embaixo da câmera do rei. Né? Então, ali é um lugar de vetor zero. Você chega com uma bússola, ali não mostra nem norte, nem sul, nem leste. Não tem magnetismo lá. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, quando é lançada uma cápsula espacial fora do espaço, para o astronauta não enlouquecer, eles têm que ter um transmissor para sincronizar o cérebro deles com a Terra, porque senão lá eles ficam malucos. Este emaluquecimento não acontece com um verdadeiro iniciado. O iniciado é aquele cara que já se conheceu, que já não tem mais problemas com o seu subconsciente, que não tem mais sombra. Para esta pessoa pode sentar um ET aqui e conversar com a gente, mas para a humanidade que tem conteúdos subconscientes gigantescos, tilta na hora e o indivíduo pode morrer de questões que fazem parte da sua sombra. Por exemplo, casos de abduções. Não tem gente que fala assim, eu fui lá na nave e transei com ET. Muita gente. Vamos usar outro termo para facilitar aqui. Teve relações... Teve relações íntimas com o ET, Isso. com o Verdinho. Não tem gente que fala assim, eu cheguei lá e aí o ET, o Verdinho, me deitou numa mesa, mexeu nos meus órgãos, tirou isso, tirou aquilo. Experiências. Uhum. Porque, na verdade, é o seguinte, estas naves, isso é documentado, tem o livro Blue Book, com mais de 5.000 relatos testemunhados pelo exército norte-americano. A gente não está falando de teoria aqui. As naves, esse perfil de nave, eles fazem movimentos em altíssima velocidade de 90 graus. Pelas leis da física terrestre, isso é impossível, porque tem a lei da inércia. Os caras fazem 90 graus a velocidade altíssima. Como é feito 90 graus numa nave destas? Eles estão em terceira dimensão, vão aqui, quando eles precisam mudar de vetor de 90 graus, eles entram para a quarta dimensão e fazem uma reentrada. E as naves ficam entrando na terceira e quarta dimensão o tempo todo. Entendi. Eles ficam pulando de dimensão de acordo com o vetor de movimento. Claro.
E no momento em que se muda de vetor de movimento, todo mundo que está lá dentro entra para a quarta dimensão. E no que entra para a quarta dimensão, acontece a experiência da sua expectativa. Então, se o indivíduo tem expectativas sexuais, vai sentir que, de repente, teve um verdinho tendo um colóquio amoroso. Se o indivíduo tem medo de injeção, se tem medo de hospital e acha que eles vão fazer alguma intervenção, cirurgia, ele vai viver a experiência. Aquela experiência é do inconsciente dele. O ET não tem nada a ver com aquilo. E só despertou aquilo. Só despertou aquilo porque dentro de um campo de quarta dimensão, o inconsciente funde com o racional. Mas teria como criar uma máquina que fizesse isso? Existem pessoas que fazem máquinas que mantêm você dentro da terceira dimensão para que você não seja afetado por isso. Se você... Não, ao contrário. Para dar um pulo, para bugar a nossa mente, digamos. Tem o Projeto Montauk nos Estados Unidos, que foi numa base... Projeto Montauk, eu perguntei no programa com o Stargate. Projeto Montauk. Montauk é isso. Que é o que deu origem aos Stranger Things lá, a série da Netflix. Sim, Montauk é isso. Né? Tem um monte de coisa sobre o Montauk a respeito disso. Veja bem, o que os governos, o que a sociedade oculta mostra para a gente é num atraso de uns 300 anos. Eles já estão viajando, fazendo mil coisas. O que a gente fica sabendo é o que vaza. Montauk é isso. Então, Montauk fazia experimentos de outras dimensões. Né? E isso dentro das civilizações antigas, nesses antigos oráculos de Delfos, por exemplo, a Câmara Pit e outros lugares de iniciação, se colocava um ser que se achava preparado. Tipo, você está preparado? Vamos botar você na Câmara Pit. Se você saísse bem de lá, é porque você tinha cumprido a sua etapa iniciática. Isso é conhecido em todas as tradições. Eu não sei porque as pessoas se espantam, porque esses processos iniciáticos nesses lugares sempre funcionou assim. Então, por que um ser de quarta dimensão não vem para nós aqui? Porque ia bugar todo mundo. Fisicamente, no campo eletromagnético deles, não tem como, buga mesmo. Não dá conta. Não dá. Porque, do contrário, eles já teriam participado de diversas aparições ou feito uma série de coisas. Não dá. A gente já viu relatos de que abduzidos eles foram preparados biologicamente, tecnologicamente, para conseguir se ajustar a essa frequência. Você tem alguma referência disso? Eu fui abduzido quando tinha 19 anos de idade. Só que na época eu fazia curso com um casal chamado Hermínio e Bianca, aqui na rua Oscar Freire, fazia um curso de desdobramento consciente astral. Só que eu tinha uns 15, 16 anos de idade, chegava lá, deitava, ele chamava Ashtar Sheran fazia os seus esquemas lá, e eu fazia só o curso e não sentia nada. Um determinado dia eu fui abduzido, só que na época eu não tinha conceito nenhum sobre nada. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Como eu não tinha conceito, eu não tinha medo também. Então, me raptaram, me devolveram e foi tudo tranquilo. Eu comecei a ter tilts depois que as pessoas começaram a falar assim, sim, mas foram os Greys que te abduziram, eles são do mal, eles são seres negativos. E aí que eu comecei a ficar meio paranoico por achar que eu estava compactuando com forças do mal. Mas se você está com o seu subconsciente limpo, está tudo certo. Então, o cerne da questão é, esteja de coração limpo. A sua tarefa aqui na Terra é limpar o teu coração. Se você está limpando o seu coração, você está pronto para tudo. Agora, se você não tem o seu coração limpo, você não está pronto para nada.